Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Você está com o Semanário Económico. A partir deste instante, toda a atualização económica trazemos semanalmente o essencial do pulsar da economia de Moçambique. Vamos então conhecer o que está por detrás dos títulos que já tivemos a oportunidade de anunciar. O governo defende resiliência como pilar estratégico de transformação económica de Moçambique. Quando falamos de resiliência, falamos de uma agenda de desenvolvimento nacional. Falamos de proteger vidas, mas também de proteger investimentos em infraestruturas resilientes, com capacidade de resistir aos choques e de assegurar a continuidade dos serviços essenciais. Esta estimativa de custos de 1,6 mil milhões de dólares não prevê aquilo que é os custos só com a construção da barragem de Mapai, que é uma infraestrutura muito importante. Expansão de Cahora Bassa, novos projetos solares, reforço da transmissão e integração regional colocam o país no centro da nova geografia energética africana, mas execução, financiamento e velocidade de decisão serão determinantes. E olhamos para isso como uma oportunidade para nós ocuparmos esses mercados e tornarmos-nos uma das maiores empresas de África, que já somos, mas a maior geração de energia limpa na África Austral. O governo quer maior especialização da banca no financiamento à agricultura e pescas. O que conhecemos é que não estamos a ter instituições financeiras de desenvolvimento disponíveis para poder operar as linhas de financiamento. O governo faz o seu papel junto do orçamento, também junto dos parceiros de cooperação, angariar recursos que se destinam ao apoio à produção. Mas, quando chega o momento de implementar, as instituições financeiras de desenvolvimento não estão lá. São aprovados regulamentos, leis que no papel funcionam, mas na prática não condiz com a realidade que temos hoje no país. Este é o Semanário Económico. A HCB, a Eletricidade de Moçambique, a Vulcan e a African Energy Power Pool estão neste momento concertados e a defenderem uma posição única e uníssima relativamente à coordenação, transmissão e integração regional no setor energético, obviamente para responder à crescente procura doméstica e também ao déficit energético prevalecente nesta sub-região da África Austral. Nós vamos criar um parque onde poderão entrar outras plantas para além dessa planta inicial que nós vamos começar. E neste parque estaremos abertos para parceiros privados que tenham capacidade financeira e técnica de montar outras plantas. O governo estima necessidades em 102 mil milhões de meticais para recuperar o país e a economia dos efeitos das cheias de 2026. O plano de reconstrução resiliente propõe transformar a resposta aos efeitos das cheias numa agenda estrutural de desenvolvimento, redução de vulnerabilidades e também adaptação climática.
o financiamento climático não pode ser tratado como um tema marginal. Ele deve estar integrado na planificação e orçamentação, no investimento público, na mobilização de recursos e na forma como gerimos as prioridades nacionais. Esta abordagem que temos que dar o salto para que efetivamente o processo de planeamento, o processo de orçamentação, implementação, e temos que reforçar a capacidade de monitoria e avaliação, incluindo a questão da previsibilidade, reforçar a nossa capacidade de prevenção e de ter um sistema de informação que chama a atenção para reduzir os custos desses eventos sobre o desenvolvimento socioeconômico das populações. O setor privado nacional está a pressionar por incentivos fiscais, energia bonificada e também financiamento adequado para acelerar o incremento da produção e produtividade agrícola no país. No segundo Business Breakfast entre o setor privado e o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, os empresários defenderam, no encontro participado pelo Ministro do Setor, Roberto Albino, defenderam uma redução definitiva do IRPC para 10%, acesso facilitado a combustíveis e eletricidade subsidiadas e também maior financiamento para as PMEs agrícolas. Achamos este um verdadeiro modelo que vai, de facto, mudar e impulsionar de forma direta ao setor agrário. A questão, por exemplo, do IRPC para 10%, o Sr. Ministro concorda connosco, que seja uma medida definitiva. Nós encorajamos o setor privado, uma vez que o setor financeiro faz parte do setor privado, é que também se especializem nessa área de financiamento à agricultura e pescas. Para o tema de fundo da presente edição, olhamos para os olhares do Banco Africano de Desenvolvimento relativamente às perspectivas do seu engajamento com o nosso país. O nosso convidado é o representante residente desta instituição financeira pan-africana, com quem iremos aflorar o atual estágio da cooperação entre Moçambique e o Banco Africano de Desenvolvimento e, sobretudo, perceber qual a agenda atual desta instituição para com o nosso país e que resultados, neste momento, esta agenda tem permitido recolher. E vamos então com o concurso do representante residente, Rómulo Correia, aflorar estes temas e outros que neste momento configuram o cenário dos desafios econômicos do país, naturalmente com destaque o aspecto do financiamento ao tecido empresarial, particularmente o segmento das empresas de pequena e média dimensão. Também os aspectos de investimentos em setores com impacto transformador na economia, entre elas o setor das infraestruturas de energia, merecerão especial atenção nesta conversa que vamos manter logo a seguir ao nosso segmento de atualidades aqui no Semanário Econômico, com Rómulo Correia, representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique. Este é o Semanário Econômico. A HCB prepara a expansão com nova central de 1.245 MW e projeto solar de 400 MW. A base para nós olharmos para um país como homogéneo, digamos assim, ou equilibrado em termos sociais, é darmos oportunidades às pessoas para que elas possam ter fontes de rendimento, mas que também possam ajudar o país a crescer. Ou seja, nós devemos ter a capacidade de formalizar aquilo que neste país é uma economia muito grande e informal,
para que não só as pessoas tenham acesso à segurança social, à reforma, a apoio médico, por estarem formalizados, e que estes impostos possam contribuir para que o Governo faça o papel dele de melhorar os recursos que nós temos disponíveis no país, desde estradas, comunicações, justiça, tudo isto que faz a base da economia de um país. Mas para que nós possamos formalizar as pessoas e que elas tenham uma oportunidade, a formação é a base. Ou seja, nós temos que ter profissionais que possam fazer o seu caminho com conhecimento. Como é que podem agir na banca, como é que eles podem recorrer a empréstimos, como é que eles podem agir profissionalmente para poderem ter uma carreira ou para poder montar uma empresa que saibam seguir os padrões internacionais. Temos que investir muito em que as pessoas partilhem da economia e que integrem a economia em vez de estarem postos de lado da economia, ou seja, a economia deve ser inclusiva e para ser inclusiva nós temos que começar por trazer à economia formal aqueles que estão informais para que seja realmente o contributo de todos para todos. Você está com o Semanário Econômico. Carla Louveira e Salim Valá convergem na necessidade de integrar financiamento climático, planeamento territorial, infraestruturas resilientes e reformas estruturais para enfrentar os impactos crescentes das mudanças climáticas e dos choques externos. Moçambique quer acelerar investimentos em geração, transmissão e integração energética regional para responder ao crescimento acelerado da procura interna, ao mesmo tempo que se posiciona como principal fornecedor de energia limpa na África Austral. A estratégia passa pela expansão da hidroelétrica de Cahora Bassa, desenvolvimento de novos projetos solares, reforço da espinha dorsal elétrica nacional e o aprofundamento das interligações regionais. Num contexto em que a região enfrenta um déficit energético estimado nesta altura em cerca de 10.000 megawatts. A visão foi reiterada durante a 12ª Conferência e Exposição de Mineração e Energia de Moçambique, onde o governo, setor privado, financiadores multilaterais e operadores energéticos convergiram na necessidade de acelerar investimentos em geração, transporte e integração energética regional. O posicionamento estratégico de Moçambique assenta numa combinação considerada rara na região: abundância de recursos hídricos, gás natural, potencial solar, localização geográfica privilegiada e capacidade de exportação para mercados deficitários da África Austral. O presidente do Conselho de Administração da Hidroelétrica de Cahora Bassa, Tomás Matola, afirmou que os projetos atualmente em desenvolvimento procuram alinhar-se com a Estratégia Nacional de Transição Energética e com a ambição de transformar Moçambique num hub de produção de energia na África Austral. Nós temos projetos muito ambiciosos que estão alinhados com aquilo que é a estratégia de transição energética do governo e também com aquilo que é o objetivo também do governo de transformar Moçambique num hub de produção de energia na região da África Austral. E olhamos para isso como uma oportunidade para nós ocuparmos esses mercados e tornarmos-nos uma das maiores empresas de África, que já somos, mas a maior de geração de energia limpa na África Austral. Então, nessa perspectiva, nós temos um projeto de adição de capacidade de geração hídrica.
No centro desta estratégia encontra-se a expansão da capacidade de geração da HCB. Segundo Tomás Matola, a empresa prepara a implementação da Central Norte de Cahora Bassa, projeto que prevê adicionar 1.245 megawatts, a capacidade instalada através da introdução de 3 novos grupos geradores na margem norte da barragem. Atualmente, a empresa opera apenas na Central Sul, equipada com 5 grupos geradores de 415 megawatts cada. Paralelamente, a HCB desenvolve um projeto solar fotovoltaico de 400 megawatts, cuja localização final deverá resultar de estudos técnicos entre Matambo e a região sul do país. Mas o nosso plano em relação à energia solar, nós vamos criar um parque onde poderão entrar outras plantas para além dessa planta inicial que nós vamos começar. E neste parque estaremos abertos para parceiros privados que tenham capacidade financeira e técnica de montar outras plantas. Eles poderão montar no parque e nós fazemos o off-take. O responsável defendeu ainda a necessidade de Moçambique acelerar a assinatura de contrato de off-take antes que os países deficitários encontrem soluções alternativas próprias. A abertura à participação privada reflete igualmente uma mudança estrutural na abordagem ao financiamento energético, cada vez mais dependente de modelos híbridos, PPPs e mitigação de risco para atrair capital internacional. Apesar do crescimento acelerado da procura doméstica, a HCB considera essencial preservar a componente exportadora da sua operação. Atualmente, a empresa mantém contrato de fornecimento de energia à Eskom da África do Sul, válido até 2030. Tomás Matola alertou que abandonar os mercados externos comprometeria a robustez financeira da empresa, sobretudo tendo em conta os níveis tarifários praticados internamente. O que torna a HCB robusta, tal como ela é, são as exportações. Porque ao preço a que a HCB vende energia, a EDM, a HCB não seria o que é. O que significa que se a HCB pretender continuar a ser forte, robusta na região, ela não deve parar de exportar. Então, é justamente por isso que nós desenvolvemos esses projetos, que vão nos garantir que, para além de 2030, possamos utilizar a energia disponível neste momento que estamos a exportar para abastecer o mercado doméstico, mas com capacidade aumentada, poderemos continuar a exportar. E isso é que vai garantir que a HCB continue forte. Apesar do otimismo, os intervenientes alertaram que a oportunidade regional poderá não permanecer aberta indefinitivamente. Vários países da África Austral estão simultaneamente a acelerar investimentos em soluções energéticas próprias, incluindo renováveis, gás e centrais térmicas. Nesse contexto, transformar recursos naturais em vantagem competitiva sustentável exigirá rapidez de execução, coordenação institucional, previsibilidade regulatória e capacidade de estruturar projetos financeiramente bancáveis. Com a hidroelétrica de Cahora Bassa em expansão, através da alavancagem de novos projetos de energia solar, projetos em Sexta-feira, reforço também da espinha dorsal elétrica e maior integração com o mercado dos países vizinhos, Moçambique procura converter a abundância em recursos energéticos em vantagem competitiva regional. O desafio, segundo os intervenientes, será acelerar decisões de investimento e assegurar também contratos de longo prazo antes que a janela regional de oportunidade venha a se fechar, algo provável se estas medidas não forem implementadas em tempo oportuno. Empresários defendem IRPC definitivo de 10%, energia bonificada e acesso efetivo ao crédito como condições críticas para acelerar a produção nacional, reduzir a dependência externa e tornar a agricultura competitiva.
As cheias de 2026 não representam um mero episódio climático adverso cíclico em Moçambique. Para o governo, o desastre expôs de forma particularmente severa as fragilidades estruturais do país em matéria de ordenamento territorial, infraestruturas resilientes, segurança alimentar e capacidade de resposta climática, impondo-se assim a necessidade de uma mudança paradigmática na forma como o país aborda a recuperação e a reconstrução e na forma como estes processos passam agora a ser concebidos e projetados nessa perspectiva para a sua cabal implementação. Neste contexto, há uma abordagem que neste momento está sendo desenvolvida que ultrapassa a simples reposição dos ativos destruídos, colocando a resiliência no centro da planificação econômica e do desenvolvimento inclusivo e sustentável de Moçambique. A conferência Diálogo sobre Resiliência, realizada em Maputo, acabou por assumir-se não apenas como um espaço de reflexão técnica sobre mudanças climáticas e gestão de risco, mas também como uma plataforma de redefinição estratégica da própria visão do governo sobre desenvolvimento econômico, sustentabilidade fiscal e reorganização territorial. O governo vincou a ideia de que a resiliência deixou de constituir apenas uma agenda de emergência humanitária, passando a ocupar um lugar central na arquitetura econômica do país. Num contexto marcado por cheias, ciclones, secas prolongadas, choques internacionais e crescente pressão sobre infraestruturas urbanas e rurais, o governo defende a necessidade de integrar a resiliência nas políticas públicas, no planeamento territorial, na mobilização de financiamento e no próprio modelo de crescimento econômico nacional. Carla Louveira alertou que os eventos climáticos extremos registados recentemente provocaram perdas econômicas e necessidades de reconstrução avaliadas em cerca de 48,6 mil milhões de dólares, agravando significativamente a pressão sobre as finanças públicas. Segundo a governante, mais de 1,7 milhão de pessoas foram afetadas, enquanto centenas de milhares de habitantes, infraestruturas e meios de subsistência sofreram impactos diretos. Quando falamos de resiliência, falamos de uma agenda de desenvolvimento nacional. Falamos de proteger vidas, mas também de proteger investimentos em infraestruturas resilientes com capacidade de resistir aos choques e de assegurar a continuidade dos serviços essenciais. Falamos de reduzir perdas, mas também preservar espaço fiscal necessário para financiar prioridades estruturantes. A ministra destacou que os impactos climáticos passaram a representar um risco estrutural para o equilíbrio fiscal, para a sustentabilidade do investimento público e para a estabilidade macroeconômica do país. Carla Louveira sublinhou igualmente a importância da recente aprovação da Estratégia Nacional de Financiamento Climático 2025-2034, considerada fundamental para aumentar a capacidade nacional de mobilização de recursos concessionais, climáticos e de reconstrução resiliente. A mensagem central é simples. O financiamento climático não pode ser tratado como um tema marginal. Ele deve estar integrado na planificação e orçamentação, no investimento público, na mobilização de recursos e na forma como gerimos as prioridades nacionais. O governante destacou ainda os diferentes programas atualmente em implementação com apoio do World Bank e outros parceiros internacionais, incluindo iniciativas de reconstrução no norte do país, reabilitação de infraestruturas e reforço da preparação para emergências. A dimensão financeira da agenda climática foi igualmente reforçada pelo anúncio da aprovação de uma estratégia de financiamento do Banco Mundial, avaliada em cerca de 10 mil milhões de dólares para Moçambique. O ministro Salim Valá, por seu turno, assumiu contornos mais estruturais e estratégicos do assunto, ao enquadrar a resiliência não apenas como capacidade de resposta a crises, mas como instrumento de reorganização do próprio modelo de desenvolvimento nacional. O governante defendeu que Moçambique precisa abandonar abordagens reativas e avançar para uma lógica de transformação estrutural baseada em planeamento, ordenamento territorial, infraestruturas resilientes, inclusão produtiva e valorização dos recursos nacionais.
Segundo Salim Valá, as mudanças climáticas, os choques externos e as vulnerabilidades históricas do país devem ser encarados também como oportunidades para acelerar reformas e reorganizar prioridades de desenvolvimento. Reconstruir melhor do que aquilo que já existia, esta é uma estratégia importante, não é? Que o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos vai ter que gerir para termos infraestruturas crescentemente mais robustas e a gestão de território e risco de desastres. Por exemplo, esta estimativa de custos de 1,6 mil milhões de dólares não prevê aquilo que é os custos só com a construção da barragem de Mapai, que é uma infraestrutura muito importante para evitar esse tipo de efeitos no Rio Limpopo, que só a barragem de Mapai, o seu custo está estimado em cerca de 1,2 mil milhões de meticais. O ministro defendeu igualmente que o país necessita de desenvolver infraestruturas mais resilientes, cidades mais preparadas para o crescimento urbano acelerado e sistemas econômicos menos dependentes de fatores externos. Na sua perspectiva, a resiliência deve deixar de ser vista apenas como componente ambiental e passar a integrar as políticas industriais, agrícolas, energéticas, urbanas e sociais. Salim Valá alertou ainda que o crescimento econômico só será sustentável se for acompanhado por maior capacidade institucional, melhor gestão territorial e maior preparação para riscos climáticos e geopolíticos. O ministro destacou igualmente a importância do fortalecimento das economias locais, da industrialização, da diversificação produtiva e da integração regional como mecanismos de redução das vulnerabilidades estruturais do país. À margem da conferência, em entrevista exclusiva concedida ao Semanário Econômico, Salim Valá aprofundou a visão estratégica defendida durante o evento, sustentando que Moçambique atravessa um momento particularmente decisivo para redefinir a forma como encara o desenvolvimento econômico. Segundo o ministro, os acontecimentos recentes, desde choques climáticos até crises geopolíticas internacionais, demonstram que o país já não pode continuar a estruturar as suas políticas públicas numa lógica excessivamente reativa. A maior necessidade concentra-se no setor social, 50,37 mil milhões de meticais. O setor produtivo apresenta necessidades globais de 13,85 mil milhões de meticais, cerca de 216,89 milhões de dólares, não é? Sendo que a maior parte concentra-se no curto prazo, ao nível do setor produtivo, cerca de 8,65 mil milhões de meticais, o que evidencia a urgência de recuperar aquilo que é a estabilidade das famílias e da capacidade produtiva. Na entrevista, o ministro defendeu que o país precisa acelerar investimentos em infraestruturas resilientes, corredores logísticos, segurança alimentar, irrigação, armazenamento energético e reorganização urbana. Salim Valá considerou que Moçambique possui condições para transformar partes das suas vulnerabilidades em vantagens estratégicas, sobretudo através da valorização dos recursos naturais, integração energética regional, agricultura e economia azul. Massificar a divulgação de padrões de resiliência e outras informações, o INGD já tem estado a fazer isso, mas precisamos de continuar e aprofundar e definir alternativas de recuperação integrada e resiliente dos assentamentos humanos, porque constatou-se mais uma vez que alguns dos problemas ocorrem em zonas que já se sabe que tem problemas quando há cheias e inundações. Então, precisamos de tratar de outra forma deste assunto por via do ordenamento territorial e o desenvolvimento urbano, por forma a baixar a possibilidade de haver danos profundos na vida das comunidades e das populações. O governante alertou ainda para a necessidade de maior coordenação entre planeamento, finanças públicas e investimento privado, defendendo que o desenvolvimento resiliente exige previsibilidade institucional, qualidade de execução e capacidade de mobilização de capital. Questionado sobre os desafios do financiamento climático, o ministro reconheceu que Moçambique continua altamente dependente de apoio externo, mas defendeu que o país deve utilizar os atuais instrumentos financeiros para construir bases econômicas mais sustentáveis no médio e longo prazo. Esta abordagem que temos que dar o salto para que efetivamente o processo de planeamento, o processo de orçamentação, implementação, e temos que reforçar a capacidade e monitoria e avaliação, incluindo a questão da previsibilidade, reforçar a nossa capacidade de prevenção e de ter um sistema de informação que chama a atenção para reduzir os custos
desses eventos sobre o desenvolvimento socioeconômico das populações. O ministro destacou igualmente a importância da territorialização do desenvolvimento, defendendo maior atenção às economias locais, corredores produtivos e cadeias de valor regionais. Mais do que uma resposta emergencial a uma calamidade climática e tendencialmente cíclica, o Plano Global de Recuperação e Reconstrução pós-cheias de 2026 procura posicionar-se como um instrumento estruturante de transformação territorial e econômica, ao mesmo tempo que institucional. O desafio colocado pelo próprio governo deixa assim de ser apenas reconstruir o que foi destruído. O governo ambiciona ir mais longe, passando a consistir a construção de uma arquitetura nacional de resiliência capaz, digamos assim, de reduzir as vulnerabilidades que têm sido históricas, proteger a subsistência e também integrar definitivamente a adaptação climática no próprio modelo de desenvolvimento de Moçambique. O setor privado voltou a pressionar o governo por reformas fiscais, facilitação do acesso ao financiamento e redução de custos energéticos para impulsionar a produção competitiva nacional. Durante a segunda edição do Business Breakfast da CTA, que se realizou com o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, no encontro que reforçou a agenda do diálogo público-privado e consolidou expectativas em torno do eventual novo modelo de governação para o setor agrário nacional, com o Estado a assumir essencialmente o papel de regulador e o empresariado como o principal executor. O executivo moçambicano defendeu a necessidade de maior especialização do setor financeiro no apoio à agricultura e pescas, reconhecendo que o atual modelo de financiamento continua distante das necessidades reais dos produtores. Segundo o ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, o governo pretende incentivar o setor financeiro, enquanto parte integrante do setor privado, a desenvolver soluções específicas para financiamento produtivo. O posicionamento surge num contexto em que vários operadores agrícolas continuam a denunciar dificuldades persistentes no acesso ao crédito, sobretudo para mecanização, irrigação, agroprocessamento e expansão da capacidade produtiva. O acesso ao financiamento, porque de facto o setor privado quer fazer mais do que está fazendo, mas sente que o setor, a banca comercial não está à altura de satisfazer as suas necessidades, então pretendem que haja um trabalho conjunto entre o setor privado e o governo para alavancar linhas de financiamento especiais de forma que eles possam implementar os seus empreendimentos. Nós o que conhecemos é que não estamos a ter instituições financeiras de desenvolvimento disponíveis para poder operar as linhas de financiamento. O governo faz o seu papel de, junto do orçamento, também junto dos parceiros de cooperação, angariar recursos que se destinam a apoio à produção. Mas, quando chega o momento de implementar, as instituições financeiras de desenvolvimento não estão lá. Um dos sinais considerados mais relevantes pelos empresários foi a indicação de mudança no modelo de relacionamento entre o Estado e o setor privado. A nova visão do ministro, ou seja, do Ministério, é olhar o setor privado como driver. Quando digo driver, como o parceiro estratégico, porque, segundo o que ele dizia, é que o Ministério só vai ficar a servir como o regulador e nós, o setor privado, o implementador. Falou-se de muitas linhas de financiamento, desde a produção, a mecanização, agroprocessamento, irrigação, que são de facto a chave para a agricultura, este que é o polo de desenvolvimento nacional. Para o empresariado, esta mudança poderá reduzir dependências históricas e aumentar previsibilidade no financiamento das cadeias agrícolas.
Entre as decisões consideradas mais relevantes pelo setor privado está a intenção do Ministério de abandonar o modelo centralizado de procurement de sementes. Segundo Osvaldo Mauta, a medida poderá reorganizar profundamente o mercado agrícola e reduzir a dependência do setor privado em relação aos programas públicos de distribuição. Uma das coisas importantes que o ministro anunciou foi a extensão do departamento do procurement. Esta é uma boa nova. Nesse sentido, segundo ele, diz que já o Ministério não vai poder comprar a semente, mas sim deve criar-se aqui uma cadeia entre os empresários. Neste novo modelo, temos aqui um casamento ideal, porque para o produtor de semente não vai mais depender, por aquilo que nós podemos perceber, do Ministério da Agricultura para poder produzir e ter um mercado. É de empresário para empresário. O empresariado entende que esta alteração poderá estimular relações comerciais mais sustentáveis entre produtores agrícolas, empresas de sementes e operadores agroindustriais. Apesar dos sinais considerados positivos, a CTA insiste que o principal desafio continua a ser transformar compromissos em medidas concretas. O presidente do Pelouro de Desenvolvimento do Agronegócio e Pescas da CTA, Yacoub Latif, voltou a defender a redução definitiva do IRPC de 32% para 10% para os setores da agricultura, agroindústria e pescas. A questão, por exemplo, do IRPC para 10%, o Sr. Ministro concorda connosco, que seja uma medida definitiva e não algo provisório. Então é preciso implementar. Depois temos as outras questões de energia, combustível, etc., que muitos agricultores ou muitas empresas agrárias não estão a beneficiar-se ainda, dada a complexidade dos tais diplomas, não é? Então é preciso rever essa situação e aplicar-se rapidamente. Desta vez o que nós queremos é soluções. E soluções em tempo rápido. Porque, como sabe, a situação econômica não está boa. E as empresas estão a fechar, o desemprego está a aumentar. Então nós temos que reverter este fator. Então as medidas econômicas têm que ser rapidamente implementadas, não pode ficar à espera indeterminadamente. Segundo o empresariado, muitos operadores continuam sem beneficiar dos incentivos atualmente existentes devido à complexidade dos diplomas legais e às dificuldades práticas de implementação. O aumento recente dos combustíveis agravou ainda mais os custos operacionais do setor agrícola e pesqueiro, levando empresários a defender tarifas bonificadas para energia e combustíveis. O ministro Roberto Albino confirmou que o governo está a estudar mecanismos adicionais para aliviar os impactos econômicos associados ao aumento dos preços energéticos. O governo agora está a estudar mecanismos de aliviar o impacto do aumento dos preços de combustíveis para a economia. Começou com a parte mais sensível diretamente, que são os transportadores semicoletivos, mas estamos ainda a continuar a discutir dentro do governo outras medidas suplementares, sobretudo para aqueles setores mais chaves para fazer a economia crescer. Por exemplo, o setor pesqueiro, que sem um incentivo para o setor pesqueiro é capaz de ser difícil. Mas estamos a estudar e quando as coisas estiverem maduras vão ser comunicadas. O conjunto das intervenções reflete uma convergência crescente em torno da necessidade de transformar a agricultura, a agroindústria e pescas em pilares efetivos da diversificação econômica nacional. No entanto, empresários e governo parecem reconhecer que o principal desafio deixou de estar apenas no diagnóstico. A questão central passa agora pela capacidade de execução, implementação rápida das reformas e criação de condições reais para investimento produtivo. Fechamos por aqui a nossa resenha informativa semanal. Tempo agora para escalarmos para o tema de fundo desta edição, já a seguir com o Rómulo Correia, representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique. Com ele iremos aflorar o estágio atual da cooperação entre Moçambique e esta instituição de crédito pan-africana, quais os resultados que esta operação, que dura já há décadas, tem apresentado no processo de desenvolvimento socioeconômico do país, quais neste momento estão a ser
consideradas as grandes oportunidades de expansão dessa relação entre Moçambique e o Banco Africano de Desenvolvimento num contexto em que o país enfrenta significativos desafios econômicos, sobretudo ao nível das suas finanças públicas. Este é um tema para acompanhar logo a seguir ao intervalo. Romulo Correia já está em estúdio conosco e devidamente preparado e posicionado para aflorarmos estas e outras questões no tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico. Não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Este é o Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. E vamos então ao tema central desta edição do Semanário Econômico, e tivemos o cuidado de informar logo no início, na apresentação do alinhamento do programa. Vamos hoje ouvir a perspectiva de um parceiro estruturante de apoio ao desenvolvimento de Moçambique e com uma particularidade específica por ser uma instituição financeira pan-africana, logo, em princípio, mais sensível à realidade africana. Refiro-me ao Banco Africano de Desenvolvimento, que tem uma longa história de cooperação e apoio ao desenvolvimento de Moçambique nos vários domínios e há várias décadas, particularmente desde que Moçambique se tornou um Estado independente. E conosco está Romulo Correia, que é o representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique. É com ele que vamos captar esta perspectiva desta instituição financeira pan-africana. Romulo, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Para começar, como é que encarou este desafio de ser o representante residente, esta missão também, de ser representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique? João Carlos, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, essa oportunidade de falar com essa comunidade econômica e de negócios de Moçambique e também de todos que estão interessados em investir em Moçambique. Olha, esse foi um desafio que eu aceitei com muita humildade. Moçambique é um país que é extremamente importante para o cenário global, tem reservas de gás que vão ultrapassar as perspectivas necessárias para o desenvolvimento do país e também atende às necessidades econômicas e energéticas de diversos outros países do mundo. É um corredor logístico para a África Austral e, obviamente, tem seus desafios do desenvolvimento. Como parceiro africano do país, não podia estar mais lisonjeado de aceitar esse convite e esse desafio. Muito bem, Romulo. Qual é a agenda do Banco Africano de Desenvolvimento para cooperar e impulsionar um desenvolvimento sustentável e inclusivo de Moçambique? Veja, João Carlos, o Banco Africano de Desenvolvimento ele trabalha com documentos estratégicos do país. Nós chamamos esses documentos de CSP. Esses são documentos em que lançamos uma visão de estratégia por 5 anos. O que está em vigência hoje é o que foi aprovado em 2023 pelo nosso Conselho de Administração e vai até 2028. E aí o interessante é como fazemos esse processo do documento, que é um processo de aprendizagem. Lançamos uma grande conversa a nível nacional
com o governo, conversamos com o setor privado extensamente, com a academia, com a sociedade civil e com os parceiros de desenvolvimento de Moçambique também. Nos debulhamos sobre os dados disponíveis, sobre as estratégias nacionais disponíveis e chegamos a uma conclusão de que, por ser o setor agrícola o setor que mais emprega no país e dada a vantagem comparativa do país em terra, acreditamos que podemos fazer a transformação estrutural do país. Significa que é sair de atividades econômicas primárias para atividades econômicas industriais que empregam mais, que pagam salários melhores, que trazem empregos mais dignos, através do investimento no setor da agricultura. E, obviamente, que não é só investir no setor da agricultura, porque a agricultura é um setor que depende de outros setores de base. Para isso, essa estratégia ela escolhe duas âncoras, dois pilares para desenvolver o setor agrícola. O primeiro pilar é um pilar que nós chamamos de um pilar horizontal, porque ele atinge a economia de uma forma abrangente, a todos da mesma forma, que é o pilar que faz as reformas econômicas e do ambiente de negócios. E o segundo pilar é o pilar que apoia as infraestruturas, sejam elas infraestruturas concretas, robustas, ou aquelas infraestruturas mais sociais que vão transformar a agricultura. Temos um portfólio em Moçambique, um portfólio ativo, uma carteira de projetos ativos, de 1,6 milhões de dólares, que eu acho que é bem significativa para o desenvolvimento do país. Por aí, metade desse portfólio é em donativos a projetos soberanos, desenhados com o governo, para o governo e para os cidadãos de Moçambique. E, do outro lado, temos uma outra metade que são financiamentos diretamente ao setor privado que estejam alinhados com a agenda de desenvolvimento de Moçambique. Os setores que mais investimos dessa estratégia são os setores da agricultura, dos transportes, e aqui nós somos realmente agnósticos em relação ao transporte. Podemos fazer estradas, podemos fazer comboios, podemos fazer portos. Na área da energia podemos trabalhar e trabalhamos na transmissão, na geração, e finalmente no setor das águas. E dentro desse leque de setores, existe algum que, por uma razão específica, constitui um desafio acrescido para no esforço nos aportes de apoio que o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento concede ao país? Perfeito. Eu não diria que é um desafio, eu acho que é um desafio que é somado de uma oportunidade. Eu diria que o setor elétrico, o setor energético moçambicano é um setor extremamente importante, que necessita agora de bastante trabalho, não só no investimento duro, mas também na sua planificação. Por quê? Porque ele é um setor que tem a capacidade de fazer a transformação do país por meio da eletrificação, mas uma eletrificação de qualidade. Significa que não apenas chegar nos lares, mas também trazer uma estabilidade elétrica na rede que permita que empresas industriais se estabeleçam no país e possam gerar produto, possam gerar emprego, possam gerar mais salários. E também que possa criar uma estrutura integrada do sistema elétrico moçambicano, que por sua vez vai servir também a fazer despachos de energia, que são extremamente importantes para a região austral africana, uma vez que existem déficits muito grandes. Fazendo isso, também o Estado moçambicano consegue gerar mais receitas para os seus cofres públicos e, com isso, investir em outras áreas do desenvolvimento. Pois, fez referência ao Romulo de que o Banco Africano de Desenvolvimento tem um portfólio ativo de 1,6 mil milhões de dólares. Pode-me corrigir esse dado se estiver errado. Entretanto, há uma necessidade de se compreender o impacto real desses recursos que são empregos nos diferentes setores da economia. Efetivamente, existe um desfazamento entre o financiamento mobilizado e o impacto efetivo na economia real. Que evidência concreta pode partilhar sobre o impacto dos projetos do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique, que particularmente ao nível da produtividade, ao nível do emprego e também ao nível do desenvolvimento de cadeias de valor? Perfeito. Não, muito obrigado. É sempre bom ter uma oportunidade de falar do nosso impacto.
Eu gostaria de começar falando sobre o setor dos transportes, que é um setor que o Banco Africano de Desenvolvimento tem uma mais-valia conhecida ao longo dos anos. Aqui em Moçambique, nós já financiamos a construção ou a reabilitação de mais de 700 quilômetros de estradas no país. E, na verdade, se formos contar com os cofinanciamentos que fazemos com outros parceiros e tudo mais, já chegamos, e o governo, obviamente, já chegamos a mais de 1.200 quilômetros, o que é uma figura bem expressiva para o contexto moçambicano. E, particularmente no corredor de Nacala, nós vimos uma redução do tempo de transporte, o tempo de logística, de 30%, desde que fizemos esses investimentos, o que é extremamente importante. E em determinados troços de estrada, essa redução é ainda maior. Então, esses são impactos que são extremamente importantes para pessoas que precisam se locomover, mas também para as empresas que precisam levar a sua produção de um centro de onde foi ali originado o produto até o seu mercado consumidor, sendo ele uma cidade moçambicana, um centro urbano ou também um centro de exportação. Esse no setor do transporte. No setor elétrico, nós já financiamos a construção de mais de 600 quilômetros de linhas de transmissão em Moçambique. O nosso objetivo realmente é criar uma espinha dorsal do sistema elétrico de Moçambique, obviamente que são investimentos volutuosos, que demandam outros parceiros também, uma coordenação muito grande. Mas eu fico muito feliz de dizer hoje, João Carlos, que nós, através desses financiamentos, mais de 14 mil famílias chefiadas por mulheres já foram conectadas à rede elétrica. E isso muda tudo, né? Porque uma vez que você tem eletricidade na sua casa, a mulher ela tem mais tempo de se focar nos seus estudos, no trabalho, ele empodera a mulher, mas assim também como os seus filhos, que talvez um dia não pudesse estudar em casa, fazer um dever de casa, uma lição, porque não tinha luz à noite, né? Passou o dia todo a estudar, não tinha como fazer os deveres em casa, agora essa luz transforma. Então, eu acho que é um impacto muito interessante. Já no setor agrícola, nós já apoiamos mais de 60 cooperativas agrícolas em Moçambique, conectando-as com o mercado de consumidores e gerando mais de 13 mil empregos diretos, sem contar aí os indiretos, através dos nossos investimentos em zonas de agregação de valor à produção agrícola. Pois, mas vivemos um contexto de significativas restrições fiscais, o aumento da dívida, contexto em que a inovação financeira torna-se crítica. Que novos instrumentos e abordagens o Banco Africano de Desenvolvimento está a introduzir, como o Blended Finance ou garantias ou parcerias público-privadas para desbloquear o investimento e apoiar o país a reduzir os seus riscos fiscais e de sustentabilidade das finanças públicas? João Carlos, eu acho que essa sua pergunta é extremamente pertinente. Não só porque Moçambique tem esses desafios, como você bem colocou, mas por conta do contexto global, que é um contexto muito mais desafiador do que nós vimos no passado. Vemos hoje que a ajuda oficial de desenvolvimento tem caído, não só em Moçambique, mas em diversas localidades, geografias do mundo. E isso significa, na prática, que os recursos eles ainda estão lá, mas nós temos que encontrar formas de chegar a essas novas fontes de recursos. E nós acreditamos que essas fontes estão no setor privado. Eu gostaria de dar um exemplo, que eu acho que é muito concreto do trabalho que nós estamos fazendo, que são o desenho de uma garantia parcial de crédito. E muito especificamente estamos falando da hidrelétrica de Pandampua. E aqui o banco está fazendo um assessoramento estratégico ao governo de Moçambique no que concerne ao estabelecimento e construção da hidrelétrica de Pandampua, no qual nós fazemos um desenho do formato que seria mais atrativo, mais bancável, por uma perspectiva da banca, por uma perspectiva do investidor privado e, obviamente, como somos um banco de desenvolvimento, combinamos isso com a perspectiva do que mais interessa ao desenvolvimento do país. Então, através desse assessoramento estratégico, nós
trabalhamos com possíveis investidores, aqueles que estão mais alinhados com a agenda que o governo colocou, e dessa forma conseguimos criar um instrumento que é essa parceria, que é essa garantia parcial de crédito, que é capaz de cobrir parcialmente os riscos relacionados ao comprador, ou seja, o off-taker, que é basicamente o grande risco de ter um projeto de exportação de energia elétrica, e por uma outra componente que é aquela associada aos riscos políticos. E eu acho que assim, é muito interessante falar sobre isso, porque nós acreditamos que tem um descompasso do risco real e a percepção do risco dos projetos infraestruturais em África. Moçambique não é o único em todo o continente. Nós vemos que outras regiões do mundo, por exemplo, têm uma taxa de execução e uma taxa de default extremamente maior do que o continente africano, mas ainda assim consegue atrair mais investimento do que a África. Isso não faz muito sentido. Então, essas ferramentas, como as garantias, ajudam a minimizar, a mitigar esses riscos percebidos, e ao longo do tempo eu acredito que quanto mais parceiros privados vierem, mais essa percepção de risco vai se adequar à realidade. Uma agência de notação de crédito africana ajudaria a criar uma percepção mais real do risco para o investimento no continente, e pronto, obviamente Moçambique vai nessa leva. Veja, o que eu acredito aqui é que é importante ter diversas visões e diversas informações disponíveis para os investidores, porque os investidores eles tomam suas decisões baseadas nos dados que estão disponíveis. E nesse sentido, eu acho que ter uma agência que conhece bem o continente africano por dentro, que não tenha que fazer grandes missões para poder entender, mas sim que esteja vivendo o cotidiano, que tenha acesso aos dados, que tenha acesso ao setor privado local, eu acho que faz bastante diferença. Eu acho que pode contribuir positivamente para todo esse ecossistema de informações disponíveis aos investidores. E aí, obviamente, que uma vez que essas informações estejam disponíveis, os investidores vão tomar as suas decisões. Há esta percepção ao nível do tecido empresarial, do setor privado, de que na origem os recursos até saem em condições muito favoráveis e competitivas. Exato. Mas a jusante, esses recursos já não se tornam comportáveis e sustentáveis para as necessidades e a realidade das pequenas e médias empresas. Como é que o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento reflete sobre este dilema? É um desafio, porque eu acho que aqui, inclusive nesses projetos, nós temos que trabalhar muito bem o plano de negócio dessas empresas, porque obviamente que não é só o crédito, né? O crédito é uma componente extremamente importante, mas é a capacidade de utilizar os recursos de uma forma ótima. E isso requer informação, análise, conexões, participar de uma cadeia de valor, ter os serviços públicos, né, através das reformas do ambiente de negócios, ou mesmo a logística entre a cidade, colocadas de uma forma que possam alavancar o potencial das empresas, e um plano de negócios que seja excepcional, nada menos, porque, enfim, a atividade empresarial, e obviamente felicito a todos aqueles que têm essa competência, porque é complicada, tem um risco inerente a ela, seja um plano de negócio que seja capaz de ver as oportunidades, os desafios, as ameaças, e com isso possa alocar esse crédito da forma que otimize a estrutura de capital da empresa e que maximize seus retornos. Olhando para as perspectivas e oportunidades, queria ter a sua reflexão sobre o que pode mudar nos próximos 5 anos, fundamentalmente. Olhando para o médio prazo, para ser mais específico, quais são as principais oportunidades que, na opinião sua, do Banco Africano de Desenvolvimento, neste caso Moçambique, deve capitalizar na sua relação com o banco, e que reformas considera críticas para maximizar o impacto do apoio do Banco Africano de Desenvolvimento à economia do país? Perfeito, João Carlos.
Eu acho que nós falamos de médio prazo, nunca foi tão importante como é no dia de hoje, principalmente quando nós falamos 5 anos, porque 5 anos coincide exatamente com o momento da exploração do gás. E nós sabemos o que essa exploração do gás significa. Significa, obviamente, uma quantidade de recursos públicos entrando no país, que é extremamente importante, mas também significa pressões cambiais, que já vimos em outros países do mundo, que geraram processos de diminuição de competitividade industrial, enfim, uma série de desafios. Então, esses 5 anos são 5 anos de planificação, de preparação. Precisamos preparar o país para isso. Eu acho que um primeiro desafio e oportunidade que Moçambique tem é a questão da consolidação fiscal. É extremamente importante agora que Moçambique consiga criar mais espaço fiscal para poder investir nos setores que vão fazer acumular o capital humano no país. Educação, saúde, entre outros tantos. Aqui nós vemos uma necessidade de sair um pouco a alocação do orçamento, né? Obviamente que tem que ser trabalhado com reformas, com criação de espaço, etc. Sair de uma concentração em gastos que hoje são muito na área das despesas correntes e que esses possam migrar para as despesas do investimento. E por que esses investimentos? Porque são investimentos que, além de fomentar o capital humano, como eu já disse, investimentos também que possam guiar e alavancar novos investimentos do setor privado, o que nós chamamos na economia de crowding in. Pois. Né? Esse para mim é um desafio e uma oportunidade extremamente importante na preparação para a chegada do gás. Depois, já falamos um pouco sobre isso, mas eu acho que vale a pena colocar, é uma reflexão do uso do gás. No longo prazo, nós vemos Moçambique uma matriz energética integrada, sendo provedor de energia para a África Austral, enfim, exportação de gás para a Ásia e outros destinos também. Mas essa geração de longo prazo é uma geração renovável, né, com grandes projetos, como reabilitação da Calabassa, como a construção de Panampua, centrais eólicas, combinação de solar, isso no longo prazo. Mas no médio prazo é importante também pensar no gás como um provedor de energia que estabiliza o sistema, porque os renováveis também eles têm certas vulnerabilidades em relação ao clima, né, as secas, as cheias, esse fluxo. E os países que hoje contam com uma matriz energética baseada em hidroeletricidade, eles têm apostado no gás como esse backup do sistema. Então, eu acho que isso é uma outra oportunidade, a planificação energética, e também para diversificar o país, criar essa estabilidade que as empresas precisam em termos de eletricidade e energia, para poder criar parques industriais, produção industrial e etc. Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria colocar, sem me alongar muito também, é a questão da resiliência climática. Os desafios que Moçambique vive em relação ao clima são enormes. Sabemos que é um dos países mais vulneráveis do mundo quando olhamos para diferentes indicadores em relação a isso. Então, aqui são uma série de questões que se envolvem. É criar uma agricultura que seja resiliente, que possa integrar o máximo possível de soluções baseadas na natureza, mas que também seja uma agricultura que seja competitiva, que possa trazer a soberania alimentar do país e que possa gerar excedentes de exportação também para o país. A nível também das suas infraestruturas viárias, de estradas e também as próprias infraestruturas sociais, porque essas infraestruturas são críticas para o desenvolvimento e já não podemos, os recursos agora como são escassos, como eu tinha falado, já não podemos mais ter esse luxo de não, vamos construir, vamos, né? Já temos realmente que fazer testes de estresse o mais forte possível para que essas infraestruturas sejam bem feitas e aguentem o impacto que está ainda por vir. E por fim, João Carlos, eu queria falar do investimento na coesão em geral, né? No empoderamento dos jovens, no empoderamento das mulheres, são extremamente importantes para que tenhamos um Moçambique mais inclusivo, né? Uma economia que cresça, mas que distribua também, que transforme, e especialmente uma economia que consiga gerar paz,
Moçambique. Pois. E acreditamos que é nessa vertente de oportunidades que devemos investir aqui em Moçambique e que eu acho que o país está preparado para abraçar, agarrar esse desafio. Tudo bem, Romo, muito obrigado por estar aqui em nome do Banco Africano de Desenvolvimento, partilhar esta reflexão sobre esta instituição no que diz respeito ao atendimento das diferentes dinâmicas em termos de necessidade de apoio financeiro que o país precisa, e contamos continuar a acompanhar de perto as ações do banco no presente e no médio prazo, como fizemos aqui referência. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, João Carlos. Uma boa noite. Obrigado. Estivemos assim com o Rómulo Correia, representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique. Com ele, conforme teve oportunidade certamente de acompanhar, afloramos sobre como é que esta instituição de crédito ou instituição financeira pan-africana aborda os atuais desafios econômicos de Moçambique, atuais, mas também aqueles que podem ser configurados como desafios estruturantes a médio prazo. Este foi o conteúdo essencial da conversa que tivemos com o Rómulo Correia. O programa vai agora para uma breve pausa, um pequeno intervalo para um café muito rápido. Voltamos aqui ao estúdio já. Entramos para os momentos finais da presente edição do Semanário Econômico. Antes da nossa retirada propriamente dita, vamos conhecer os principais momentos que definiram a presente edição. Carla Louveira e Salim Valá convergem na necessidade de integrar financiamento climático, planeamento territorial, infraestruturas resilientes e reformas estruturais para enfrentar os impactos crescentes das mudanças climáticas e dos choques externos. O financiamento climático não pode ser tratado como um tema marginal. Esta abordagem que temos que dar o salto para que efetivamente o processo de planeamento, o processo de orçamentação, implementação, e temos que reforçar a capacidade e monitoria e avaliação, incluindo a questão da previsibilidade, reforçar a nossa capacidade de prevenção e de ter um sistema de informação que chama a atenção para reduzir os custos desses eventos sobre o desenvolvimento socioeconômico das populações. A HCB prepara a expansão com nova central de 1.245 megawatts e projeto solar de 400 megawatts. Nós vamos criar um parque onde poderão entrar outras plantas para além dessa planta inicial que nós vamos começar. E neste parque estaremos abertos para parceiros privados que tenham capacidade financeira e técnica de montar outras plantas. Empresários defendem IRPC definitivo de 10%, energia bonificada e acesso efetivo ao crédito como condições críticas para acelerar a produção nacional, reduzir dependência externa e tornar a agricultura competitiva. Achamos este um verdadeiro modelo que vai, de facto, mudar e impulsionar de forma direta ao setor agrário. A questão, por exemplo, do IRPC para 10%, o Sr. Ministro concorda conosco, que seja uma medida definitiva. Nós encorajamos o setor privado, uma vez que o setor financeiro faz parte do setor privado, é que também se especializem nessa área de financiamento à agricultura e pesca. E desta forma damos por integralmente realizado e produzido a presente edição do programa Semanário Econômico. Fizemos com naturalmente enorme prazer e é com imenso apreço que estimamos a sua audiência aí desse lado, e o convite é renovado nesta altura também para um próximo encontro dentro de uma semana, sensivelmente, na próxima quinta-feira, quando forem 22 horas, aqui no seu canal de eleição, ou seja, a STV Notícias. Boa noite.
passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.